Se você é um pai que tem muita dificuldade de desagradar o teu filho, se você é um pai que tem dificuldade de frustrar um pai e uma mãe, que não consegue frustrar, que não consegue colocar limites, que está muito preocupado em que o filho deixe de gostar de você, em ser desaprovado pelo filho nas suas condutas, se você fica muito preocupado em performar com o teu filho, em ser um bom pai no sentido de que ele goste de você, uma boa mãe no sentido de que ele goste de você, você não está agindo preocupado com ele. Por mais que você afirme que ame o teu filho, você está agindo muito mais em prol de você do que do outro. Porque se você ama o teu filho, você está muito mais preocupado em agir de uma forma que faz bem para ele, que vai fazer bem para ele, do que propriamente preocupado em como vai ser a reação dele em relação àquilo que você fez, no impacto de como isso vai ser em relação à relação que vocês vão passar a estabelecer a partir daquilo. E isso é sair de uma posição egoísta para uma posição que é altruísta, uma posição que faz com que eu deixe de me preocupar menos comigo e mais com o outro. E se a gente levar isso para as esferas da vida, a gente vai poder encontrar isso em várias situações. Se você é um professor que tem muita dificuldade de colocar limites, de frustrar os teus alunos, muito mais preocupado com a aceitação deles em relação a você do que propriamente em pensar no bem deles. Porque o que é um professor se não é uma continuação, de certa forma, daquilo que os pais fazem em casa? Claro que a gente não educa no sentido de colocar regras, tem as regras de sala de aula, mas de condutas, mas assim, é espelhado isso em nós. Os alunos colocam nós, professores, na posição dos pais, de seguidores dos pais, de prosseguidores dos pais, daqueles que vão seguir o caminho que os pais fizeram. Então tem toda essa carga, e se a gente não consegue se colocar desta maneira, de acolhê-los, mas também de colocar limites, de colocar certas regras, de fazer com que se coloquem no lugar deles, e mais, ser apático também, fala de um descaso em relação ao outro, e não sei vocês, mas eu percebo isso em tantas esferas hoje. Isso vale para se você é caixa de supermercado, se você é caixa de banco, se você é lojista, se você é contador, se você é corretor, o que você fizer da tua vida, se você faz isso de uma maneira descompromissada, irresponsável, preguiçosa, não se colocando na situação de forma inteira, íntegra, isso fala muito mais de um descaso em relação ao outro, de uma posição egoísta, no sentido de que você está sempre preocupado quando as pessoas dizem assim: ah, mas não vale a pena eu comprar certas brigas, eu prefiro manter a paz, eu prefiro manter a calma, eu prefiro evitar conflitos. Você está sempre falando de uma posição egoísta, de que está sempre preocupado com uma certa paz e um certo bem-estar, e se colocando na vida de uma forma, não querendo soar um palavrão, mas acaba sendo uma forma covarde. Porque o que é covardia se não é estar sempre não comprando brigas, não fazendo o que deveria ser feito, não agindo de uma maneira assertiva quando a situação pede. Então a gente vê muito discurso hoje em dia, é muito discursinho, no sentido assim, as pessoas pregam uma determinada moral, as pessoas falam de agir de determinada forma, mas quando pega pra capar mesmo, quando pega na situação, a pessoa tá sempre se esquivando, a pessoa tá sempre dando um tapa de um lado, mas afagando com a outra, a pessoa está sempre evitando certos conflitos, a pessoa está sempre querendo estar de bem com todo mundo. Isso inclusive na política, se a gente colocar em termos mais, né? As pessoas que não se colocam,
as pessoas que preferem ser imparciais, as pessoas que não tomam lado, que para elas nada adianta, ou tá tudo bem, ou não vai mudar nada na minha vida, as pessoas que se mantêm neutras, né? Que não vivem a vida intensamente, que não vivem a vida com toda a intensidade que a vida precisa ter para ser uma vida viva, né? Você fazer as coisas com alma, fazer as coisas com o coração, fazer as coisas com sentido, fazer as coisas de uma forma que você esteja naquelas coisas fazendo, necessita posturas que sejam posturas onde a pessoa se responsabilize por aquele contexto em que ela está vivendo, né? Sem ficar sempre em cima do muro, sem se posicionar, sem tomar partido. Ah, mas eu trabalho numa coisa que não vale a pena. Poxa, então muda de trabalho, faz outra coisa, mas busca algo que faça com que você seja inteiro e não precise estar ali sempre fazendo de conta, né? Eu acho que a gente precisa pensar isso em todas as esferas da nossa vida. Porque é muito fácil dizer eu amo, eu gosto, eu sou assim, eu sou assado, mas a pessoa está sempre ali se escanteando, sem se colocar nas situações. E aí a vida vai perdendo sentido, vai perdendo a graça, porque, você vai fazendo tudo de uma forma automática, mecânico, formal e, né, no fundo vira em nada.